para todos vocês. Hoje eu vim aqui me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Rosana, aqui do canal Rosana Crochê. E hoje eu vou estar fazendo um desafio, né? Eu fui desafiada pela Gelar Crochê para me estar respondendo a trajetória na minha vida com o crochê. Eu te criei coragem de vir aqui gravar pessoalmente, né? Para estar respondendo essas perguntas. Pela primeira vez eu tô aparecendo aqui no vídeo. A criadora dessa hashtag, na sua trajetória no crochê, foi a Neide Artes Crochê. Ela que criou essa hashtag. Eu vou estar deixando o link dela no final do vídeo, né? E o link da quem me desafiou. E o link da minha amiga, né, daqui do canal, que eu vou estar desafiando também. Então vamos lá para as perguntas. Primeira pergunta. Com quantos anos você aprendeu o crochê? Eu aprendi o crochê aos 18 anos. Segunda pergunta. Alguém te ensinou a fazer crochê? Eu aprendi o crochê mesmo a fazer sozinho. Eu aprendi o crochê, né, fazendo beirinha de fralda. No caso, foi o que eu aprendi primeiro, né? Depois, aí teve alguém que me ensinou. O crochê mesmo, a fazer peças, né? Mas eu aprendi primeiro a fazer bico em fralda, né? Em toalhinha para bebê. A terceira pergunta. Qual a sensação de quando você fez a primeira peça? A sensação de muita alegria, satisfação de eu ter conseguido fazer, né? Porque eu sempre gostei do crochê. E daí quando eu fiz a peça, eu fiquei muito, muito feliz. Quarta pergunta. Qual peça que você teve dificuldade em aprender? Eu tive bastante dificuldade de estar fazendo, foi tapete redondo. Para mim teve bastante, eu tinha que estar desmanchando, fazia e desmanchava ele, porque sempre ele encambucava, né, os meus tapetes redondo. E daí naquela época que eu aprendi, eu não tinha acesso à internet, nem para mim estar vendo videoaula, essas coisas. Era só olhava, prestava um tapete de uma conhecida, assim, e tinha que copiar. Daí era meio difícil, daí eu dava bem trabalho não tá fazendo. Quinta pergunta. Qual a peça que você faz só se te pagar muito bem? Hoje em dia, como eu já faço crochê há bastante tempo, né? Pra mim, tá fazendo essa peça, é a colcha de cama. É daquelas bem trabalhada, né? Bem bonita, bem cara, né? Pra mim, tá fazendo essa peça tem que me pagar muito, muito bem. Porque eu sei, ela é muito difícil, dificultosa, é grande, peça bem grande, né? É a colcha de cama. A sexta pergunta. Qual a peça que você tem mais dificuldade em vender? Eu tenho dificuldade de estar vendendo peça cara. Essas peças que custam mais trabalho, né? Vai mais dia de trabalho, vai mais fio, fica mais caro. Que antes, esse ano que eu comecei a lidar com ponta entrega, né? Eu sempre trabalhei só com encomenda. Que eu trabalhava, né? E lidava com crochê, daí é só encomenda. Desse ano, agora janeiro, que eu comecei a lidar com ponta entrega. Daí eu já reparei, já notei que o crochê, quanto mais tempo, mais ele for caro, mais difícil de vender. As peças mais em conta, as que mais procuradas são. Então é a peça mais cara, né, que eu tenho dificuldade em vender. A sétima pergunta. Explica como foi tua trajetória no crochê. A minha trajetória no crochê, desde dos 9 para 10 anos, eu gostei de crochê, tricô, né, essas coisas. E tinha uma amiga da minha mãe que ela fazia tricô. E eu gostava, sempre estava em cima dela e perguntando se ela me ensinava. Até que um dia ela falou, se você arrumar agulha e a lã eu te ensino. Daí eu não lembro se foi meu pai que fez pra mim uma agulha duas agulhas de tricô. Que daí foi feito de perna de sombrinha, né, que não tinha, né, como comprar e nem morava longe da cidade, morava no interior, né? Daí ele fez pra mim duas agulhas de perna de sombrinha. E daí a lã eu consegui porque ele tinha peça em casa de roupa que a gente ganhava, né, que não usava, e desmanchava pra estar fazendo alguma coisa, né. Daí ela me ensinou a fazer uma touquinha de bebê, que é as touquinhas bem simples, que vem assim com amarradorzinho aqui embaixo do queixo, assim, aqueles amarradorzinhos, pomponzinho em cima, assim. Que as touquinhas bem simples e bem pequenininhas que ela me ensinou a estar fazendo. Na época era pra minha boneca que ela
Eu fiz a touquinha. Daí foi aí que começou. Daí eu comecei depois do tricô, eu fui pro bordado. No caso, bordar, eu aprendi a bordar, né? Uma agulha de costurada da minha mãe. E lã também. E quando a lã era muito grossa, eu desfiava a lã, colocava na agulha, né, pra me bordar. Daí eu pegava e escrevia nos panos de prato, pano, que eu achava de pano da minha mãe, que é as panos de saca, né? Que a gente abria ele e fazia beirinha nele. Eu fazia naquela época beirinha com a própria agulha de costurar, que eu não sabia fazer crochê, né? Eu passava a agulha, ou a lã na agulha, e saía fazendo aqueles caseadinhos em volta do pano. Daí depois eu bordava, escrevia no pano e bordava. Eu bordava os versículos de Bíblia. Eu copiava, né, os versículos que eu mais bordava nos panos. Tudo quanto é pano da mãe que eu achava lá, eu terminava aquele, eu pegava outro. Daí ela usava no fogão, usava assim nas coisas, até o pano de prata é pra tudo quanto é coisa, eu tava usando ela. E ela nunca obrigava ela, de eu estar fazendo isso. Daí toda a vida, por isso que eu falei, a minha trajetória no crochê é grande, até eu chegar no crochê. Depois disso eu fui pra pintura. Daí quando eu vim embora, né, que eu fui ter acesso ao crochê. Daí eu comprei uma agulha e um novelo de fio, pra mim tá fazendo o biquinho de pano na fralda. Daí eu já comecei a fazer com agulha mesmo, né, que eu fazia antes com agulha de costurar. Daí eu comecei a fazer com uma agulha de tricô, mesmo aquelas fininhas, né. Fazia os biquinhos, as beirinhas nas fraldas. Daí teve pessoa que começou a ver as fraldas, eu fazia pro meu filho, né, eu tinha meu filho pequeno. E gostava, achava bonito e começaram a me encomendar, né, com as toalhinhas. Daí eu comecei a fazer toalhinha pra vender. Daí as pessoas encomendavam, daí eu bordava o nome do bebê, bem simplinho assim, que eu não sabia bordar esses ponto cruz, eu não sabia, né, eu bordava só aquele pontinho correntinha, sabe, aquele bem simplinho. Daí eu escrevia o nome do bebê bem simplinho ali, e foi assim. Daí até que um dia, eu fui levar meu filho pra ir pra escola, né, pra creche, na verdade, que ele ia, que eu tinha que sair, andar longe pra me chegar até no ponto pra ele ir pra escola. E deu uma vizinha, né, que morava do outro lado da rodovia, ela viu eu com aquelas toalhinhas na mão, ela perguntou, você sabe fazer crochê? Falei, crochê mesmo, eu só sei fazer esse biquinho de fraldinha. Falei, não, mas é crochê, né, eu tava vendo, é crochê esse daí. Falei, não, isso eu sei fazer então. Você não tem vontade de aprender a fazer outras peças de crochê? Falei, eu tava procurando um lugar pra me pagar um curso pra me fazer, porque eu tenho um sonho de aprender a fazer crochê. Ela falou, mas não precisa você pagar. Compra o fio e vem que eu te ensino a você fazer. Aos poucos tempos que eu tiver, eu te ensino. Daí eu comprei o fio, né, que a agulha eu já tinha. E daí comecei a ir às tardes na casa dela para me ensinar. E a primeira peça que ela me ensinou a fazer foi uma capa de listificador, no fio seda. Saiu aquela peça, mas deu trabalho. Depois dali nunca mais eu parei. Daí eu continuei, fiz a capa de listificador, né, que ela me ensinou. Fiz a capa de batedeira, fiz a capa de bujão e ela sempre me ensinando. E eu tinha dúvida, eu ia pra ela. Daí foi a única que eu não parei mais. E depois disso, depois que foi vir, né, o barbante. Eu sempre trabalhei com o fio seda. Daí depois, mais pra frente, né, que eu tive acesso à internet. Daí eu comecei a fazer peça, né, mais grande assim já. Mas é isso. Pra mim chegar no crochê levou um bom tempo, né. Primeiro eu comecei, né, no tricô. Bem simplinho. Então, agora vamos para a 7ª pergunta, né? Explique como foi... Não, a 7ª já foi, a trajetória no crochê, né? Agora a 8ª pergunta. Hoje, como você vê o crochê na sua vida? Hoje, eu vejo o crochê na minha vida como um trabalho, né? É meu ganho hoje em dia. Por causa que agora, com essa pandemia, eu tô em casa, né? Eu não tô trabalhando. Daí eu faço bastante crochê. A 9ª pergunta, né? Você já fez alguma peça que quando terminou, nem você acreditou que foi você que fez? Sim. No começo, principalmente, né? Quando eu aprendi o crochê, eu fazia cada peça que eu terminava, eu ficava olhando e admirando, olhando depois cada detalhe que eu tinha feito, porque deu trabalho para me aprender, né? O crochê até eu chegar no crochê. Então, para mim, era muita felicidade. Hoje eu tô com quantos anos que você faz crochê? Hoje agora faz 18 anos que eu faço crochê. Eu aprendi o crochê, como eu falei pra vocês, aos 18 anos.
E eu tô com 36 anos hoje. Daí, fazendo as contas, né, deu 18 anos, faz que eu tô nessa lida aí com o crochê. Então, agora eu vou estar desafiando o canal da minha amiga Izzy Crochê, para estar respondendo a essas perguntas também, como foi, né, sua trajetória no crochê. Então, espero ela ansiosa para ver né, a sua trajetória no crochê. Izzy Crochê, minha amiga. Então é isso, minha gente. Desculpa aí alguma coisa, porque foi a primeira vez eu estar aqui gravando pessoalmente, assim, conversando com vocês. E desculpe as falhas, porque eu, né, tô aprendendo ainda. Então é isso. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo, né, comigo. E desejar ainda quem não é inscrito aqui no canal, se inscrevam aqui, deixem seu like, né, para tá chegando o meu vídeo para vocês. Ativa o sininho, notificação. E um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Beijo!